Pensamentos de mágoa e outros conflitos são causados por ferimentos da nossa alma. São automáticos e chegam sem percebermos e causam doenças. Especialistas usam várias técnicas para eliminar os maus pensamentos, mas geralmente não têm eficácia e serão apagados com o passar do tempo. Uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Portanto, devemos perdoar para recebermos o perdão de Deus. Porém, eu quero chamar a sua atenção para outro tipo de pensamentos que são perigosos, insistentes e se originam de uma força espiritual. Os espíritos não podem ler os nossos pensamentos, mas podem perceber as nossas emoções através dos sinais eletromagnéticos que o nosso corpo produz. Eles percebem quando estamos com ódio, com medo e outros conflitos. Os espíritos podem aparecer em figuras de humanos e de anjos para enganar pessoas. Segundo Coríntios 11, versículo 14, os espíritos malignos se transfiguram em anjos de luz. Acreditando ou não, os espíritos malignos existem e deixar de acreditar absolutamente nada resolve. O importante é tomar conhecimento para não ser enganado. Eles estão em toda parte e aproveitam os nossos erros e as nossas emoções para nos atacar, porque o alvo é nos afastar de Deus para nos destruir. Por isso que Jesus Cristo disse, Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Uma pessoa pediu a um amigo para ficar com ele aquela noite porque estava possuído por um pensamento de morte. O amigo simplesmente fez uma oração e foi embora. No dia seguinte, a tragédia já havia acontecido. Esse e outros pensamentos são causados por uma força espiritual. Os espíritos lançam palavras que o nosso cérebro interpreta como se fossem nossos pensamentos. O nosso cérebro não consegue identificar os nossos pensamentos daqueles que se originam dos espíritos. Então, a única solução é buscar a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos crimes acontecem por influência desses pensamentos. Por isso que muitas pessoas, depois de praticar crimes, se arrependem, choram e dizem que foram involuntários. Então, lembre-se, nem todos os pensamentos são criados pelo nosso cérebro e nem todos são verdadeiros. Jó 3, versículo 25, relata que Deus perguntou aos espíritos onde eles estavam, e eles responderam que estavam passeando pela terra. Um passeio é uma diversão, portanto, eles se divertem com a destruição do ser humano. O nosso Pai Celeste atende nossas orações e quer nos abençoar. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando alguém sofre com pensamentos insistentes de morte, de ódio e outros conflitos, é necessário pedir perdão a Jesus Cristo e dizer em voz alta que já está perdoado e que os pensamentos já estão anulados. As nossas palavras têm grande poder, principalmente quando estamos unidos a Cristo. 1 João 1, versículo 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O inimigo da nossa alma não desiste fácil, por isso é importante sempre repetir que não aceita esses pensamentos e que você já está antecipadamente perdoado. Os espíritos malignos também colocam doenças espirituais e usam pessoas para curar. Porém, as doenças físicas jamais serão curadas pelos espíritos. Por isso que umas pessoas recebem a cura e outras não recebem. Uma parte das doenças são de origem espiritual. Os objetivos dos espíritos malignos são enganar, causar sofrimento e levar a humanidade para a perdição. Lucas 13, versículos 11 a 24, relata que uma mulher sofria uma doença espiritual. Cristo expulsou os espíritos e ela ficou curada. Marcos 9, versículo 17 a 24, menciona também que um jovem era mudo e sofria convulsão. Cristo expulsou os espíritos e ele ficou curado. Outra maneira de enganar as pessoas é com adivinhação e também consultando os mortos. Levítico 18, versículos 10 e 11.
Entre ti não se achará quem consulte a espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Atos 16, versículos 16 a 18, relata que havia uma jovem com espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo expulsou o espírito e ela parou de adivinhar. Levítico 19, versículo 31. Não busqueis quem consulta os espíritos, porque sereis contaminados por eles. Quando alguém consulta os espíritos, está agindo contra Deus e perde a salvação. As pessoas só conseguem ficar livres desses espíritos através da força maior, que é Cristo. João 10, versículo 10, disse Jesus: O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida em plenitude. O ladrão simboliza os espíritos malignos. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Deus criou o universo tão grande com tantas galáxias, e tudo em perfeita harmonia. São tantos os mistérios que a ciência jamais conhecerá. O nosso planeta Terra está viajando no espaço ao redor do Sol, a 107 mil quilômetros por hora, e completando uma volta durante um ano. O nosso coração bate 100 mil vezes por dia. Esse Deus tão grande que criou tantas maravilhas, deu o seu Filho para morrer por nós, porque Ele nos ama. Deus criou você para manter adoração e comunhão com Ele. Saiba que ninguém possui as suas impressões digitais, porque você é insubstituível para Deus. Não aceite viver infeliz, porque Ele criou você para desfrutar da vida com alegria. O nosso Pai Celeste fala conosco e ouve nossas orações. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deixe o pecado e volte-se para Deus, porque a vida é breve. Romanos 8, versículo 26 e 27. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se pudéssemos ouvir os gemidos do Espírito Santo intercedendo por nós, certamente nosso cérebro não suportaria. Através de vídeos, observei o semblante sereno dos cristãos antes de serem assassinados, porque não rejeitaram Cristo. Nenhum ser humano conseguiria expressar aquela serenidade, no meio de tão grande crueldade, se não fosse pela presença de Deus. Somente Ele nos oferece paz e felicidade.